Fala, jovens, beleza? Seguinte, segundo take pra aulinha que deu errado a gravação, saiu muda a aula. A gente vai vou falar aqui pra vocês de tipos de atrito, tá bom? No vídeo que eu postei semana passada, na nossa aula, de segunda-feira, se eu não me engano, a gente estava trabalhando eu expliquei qual que era a natureza da força de atrito. Hoje é uma aula menor para explicar quais são os dois tipos de atrito que vocês vão trabalhar. Para aí sim, amanhã, na nossa aula ao vivo, amanhã, se você estiver vendo o vídeo no dia que eu postei, a gente tratar de como calcular a força de atrito e coisas do gênero, tá bom? Então, lembrando que a gente tem duas abordagens para a força de atrito. A primeira abordagem da força de atrito, deixa eu só fechar um negócio aqui para ver se fica menos lento. A primeira abordagem para a força de atrito é a abordagem que trata a força de atrito como uma força de contato. A outra, a abordagem mais correta, vamos dizer assim, é uma força elétrica, uma força de distância. Tá? Como toda interação entre matéria, no fundo existe uma interação elétrica ali. Então, eu vou partir daquele ponto da última aula em que eu representei a superfície e o objeto. Então, temos aqui uma... Opa! Espera aí. Temos aqui uma superfície, tá? Irregular. E aqui temos um objeto acima dessa superfície, também irregular. Aqui eu estou falando em escala microscópica, tá? Talvez se você passar a mão ali, se você olhar, você vai achar que é perfeitamente lisa, mas nenhum objeto é perfeitamente liso. Então aqui eu tenho a superfície e o objeto. Eu falei para vocês que a natureza mais real, vamos dizer assim, da força de atrito é a natureza elétrica. Mas aqui eu vou tratar da natureza de contato, porque fica mais fácil entender, tá bom? Então vamos imaginar que essas irregularidades fazem com que a superfície esteja meio que encaixada, não bem encaixada, mas com um certo encaixe ali com o objeto. Então, como se fosse o velcro. Vocês já viram como funciona o velcro? O velcro funciona assim, ó. Você tem várias argolinhas, tá? Que seriam provenientes de um lugar, por exemplo, da superfície. E você teria, ao mesmo tempo, vários ganchinhos, que seriam do objeto. É claro que não é o velcro aqui que eu estou falando, tá? Não é assim que funciona o atrito. Eu estou fazendo uma comparação com o velcro e com esse encaixe da superfície com o objeto. Porque o objeto está ali, ele é regular, a superfície é irregular. Onde eu quero chegar com isso? Na hora que eu aplico uma força para movimentar o objeto, tá? Vou colocar aqui, ó. Uma força variável. Não necessariamente esse objeto vai entrar em movimento, tá? Porque o atrito vai atrapalhar ali. O atrito, nesse caso, ele vai ter uma tendência a agir para o lado esquerdo, tá? Então, o atrito desse objeto terá a tendência de agir para cá, tá bom? Talvez a gente discuta, talvez a gente discuta melhor isso na aula de amanhã, tá? Então, não é qualquer força que eu faço ali que eu consigo movimentar esse objeto. Se você tem uma mesa ali com uma quantidade de coisas em cima, carteira da sala de aula, você coloca apostila, estojo. Se você for empurrar aquela carteira, dependendo da força que você fizer, ela nem se move. Tá? Ela pode tombar, mas eu estou pensando em arrastar ela no chão, tá? Então, essa força ali que você está fazendo tem que ser necessária para romper todas essas ligações ali que eu representei como velcro. Todos esses encaixes têm que serem desfeitos para esse objeto conseguir ser arrastado. Então vamos imaginar um gráfico, que é o jeito mais comum que essa relação aparece. Tá? Temos aqui o eixo X, temos agora o eixo Y,
aqui e aqui. Peraí que deu uma engordada aqui no meu. Pronto. Tá? Aqui eu tenho a força que eu preciso fazer, tá? Para movimentar o objeto. E aqui embaixo um outro eixo, pode ser qualquer tempo. Aqui não vem muito ao caso. Vamos supor que eu descubra, eu faço uma conta ali, faço um experimento e descubro que para romper todos essas ligações aqui que eu estou representando como velcro, mas é o encaixe, eu preciso de uma força de 80 newtons. Tá bom? Meu Deus, que coisa feia. Deixa eu voltar aqui. Força de 80 newtons, tá bom? Esse valor eu vou colocar aqui em cima. Um ponto. É o valor de 80 newtons. Este valor de força de 80 newtons é o que a gente chama, se é a força para romper, para conseguir tirar todas esses encaixes, esses velcros que a gente tem ali, é o que a gente chama de força de atrito estático. Então isso aqui é a força de atrito estático. Tá? Por que é força de atrito estático? Porque é a força máxima que você precisa fazer ali, ou que você vai realizar, e o objeto vai continuar em repouso. Tá? Essa força de atrito estático a gente pode representar assim, ó. Força, deixa eu ver se tá cortando. Força de atrito estático. Tá bom? Então é esse valor máximo. O que acontece? Se você fizer uma força menor que essa, o objeto não se move. Ele continua em repouso. Tá? Então, forças menores que 80 newtons, se o objeto estava parado, ele vai continuar parado, inércia. Então, eu vou aumentando a força de 0 até, deixa eu pegar minha régua aqui, até 80 newtons. Deixa eu fazer aqui. Então, de 0 a 80 newtons, eu vou aumentando minha força e ele continua sempre em... Peraí, gente, que engrossou a ponta da caneta aqui. Deixa eu ver se agora melhorou. Aí. Ele vai continuar em repouso. Então, nesse intervalo, se eu fizer 5 newtons, o atrito é 5 newtons. Porque o chão responde com a força que eu consegui fazer. Eu faço 20 newtons, o chão faz 20 newtons. Eu faço 70, o chão faz 70. Eu faço 80, o chão faz 80. Fiz mais do que 80 newtons. Depois que eu fiz mais que 80 newtons, quer dizer que eu rompi todos esses encaixes, esses velcros, tá? Essas coisas que tinham ali. Depois que eu rompo isso, fica mais fácil manter o movimento. Porque apesar de ainda existir as irregularidades, né, as ranhuras, as rugosidades da superfície raspando uma na outra, eu já não tenho um encaixe. Então depois que eu tiro do repouso, o atrito acaba sendo sempre menor. O atrito acaba sempre diminuindo, tá? Então, num gráfico de atrito, normalmente você vai ter uma quedinha aqui, ó. Tá? Alguma coisa mais ou menos assim. E aí você vai ter um outro valor de atrito. Deixa eu pegar uma cor diferente. Aqui, ó. Que aí a gente considera que esse segundo atrito é constante. Por exemplo, depois que esse objeto aqui... O microfone caiu. Depois que esse objeto, nesse meu exemplo, tá? Entrou em movimento, vamos supor que o atrito passe a ser de... Peraí. Vou fazer um pontilhadinho aqui, só para marcar. 50 newtons. Quando o atrito cai, eu sei que o objeto está em movimento. Esse atrito do movimento a gente chama de força de atrito cinético ou força de atrito dinâmica. Tá? Vou fazer lá em cima que aqui embaixo não tem mais espaço. Então, força de atrito cinético.
ou dinâmico. Mas que a gente pode se apresentar assim, ó. Força de atrito cinético. O que essa força de atrito cinético tem de interessante? Ela é sempre constante. Então, depois que o objeto entrou em movimento, esse valor será sempre o mesmo. Então, se o objeto está em movimento e você está fazendo uma força de atrito de 60 newtons, ele está em movimento. Então, o atrito dele vale 50, você está fazendo 60, está ganhando. O objeto está em movimento, para esse meu exemplo. Você está fazendo uma força de 100 newtons, está ganhando de 50, que é a força do atrito do movimento, você está ganhando o objeto. O objeto está em movimento, o atrito é 50, eu faço 40, o atrito está maior, tá? Ou ele tem a capacidade de ser maior aqui, né? Nesse caso ele está maior. Então o que acontece? Você vai diminuindo a velocidade, o atrito vai tirando a velocidade do objeto até que ele pare. Quando o objeto está em repouso, eu preciso fazer mais que 80 no meu exemplo para colocá-lo em movimento. Assim que eu colocá-lo em movimento, o atrito cai para 50 newtons, tá? Então existem dois tipos de atrito. Tá? Na verdade, o atrito é uma coisa só, né? Mas duas separações para dois estados de movimento: repouso e o cinético, o dinâmico, né? Que é quando o objeto tem velocidade. Então, olhando para esse gráfico, ele vai aparecer um pouquinho aí na vida de vocês. Toda essa parte inclinada de subidinha do gráfico, o corpo está parado. Toda a parte horizontal ali, o corpo está em movimento, tá? O atrito acaba sempre diminuindo. Você percebe isso quando quem já tentou arrastar uma estante, alguma coisa mais pesada, assim, com maior massa, tá? Um armário, cômoda, que você dá aquela empurrada com o corpo, você dá aquela jogada com o ombro, assim, e empurra. Depois que começa a se movimentar, você consegue empurrar com mais facilidade, tá? É perceptível quem já teve esse empurrão, essa experiência, tá? Só não vale para a roda. A roda ela funciona de um jeito diferente, isso eu vou falar na aula ao vivo, tá? Um pneu, uma roda, a gente acha que ela tá arrastando, mas a roda não tá arrastando. A gente conversa com mais calma na aula ao vivo, tá bom? Então, eu preciso que vocês vejam a aula anterior que eu postei na segunda, a aula não é longa, e essa aula aqui, tá? Também não é longa, propositalmente não longa, para que vocês tenham um mínimo de noção do que eu vou estar falando na aula ao vivo. Aí na aula ao vivo eu vou dar uma pincelada em tudo, obviamente, né? Mas mais superficialmente. E vou para a parte de cálculo e exemplos. Importante já adiantar para vocês que o atrito só tem uma fórmula. Esses dois atritos que eu mostrei para vocês é a mesma fórmula, só vai mudar um número ali que a gente vai usar, mas é a mesma fórmula. Certo, gente? Espero que tenha ficado claro o que eu tentei explicar aqui. Qualquer coisa, vocês me procurem, vocês sabem como me achar, tá? Para tirar possíveis dúvidas, tá bom? Então é isso aí, galera. Vamos esperar que dessa vez tenha saído o áudio. Acho que sim, tá? Falou, galera. Até mais.